Na programação da tarde, nossa primeira panelista, Denise Goulart Schlickmann, secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE. O assunto é arrecadação e gastos de campanha e também prestação de contas. Senhores, boa tarde. Eu vou tentar passar para os senhores aquilo que é mais importante a respeito do financiamento das campanhas eleitorais deste ano, no intuito de contribuir com a produção das matérias. A nossa matéria é muito técnica, né? Nós temos muitas inovações da reforma eleitoral e até para despertar nos senhores aqueles assuntos que possam ser mais importantes para a divulgação, aquilo que a Justiça Eleitoral gostaria de ver nas matérias também para nos auxiliar nesse processo de controle e fiscalização de regularidade de contas, e eu fico à inteira disposição dos senhores caso haja qualquer dúvida. Então, vamos começar em relação à arrecadação de recursos. Vamos ver quais são os nossos principais destaques em relação a essa matéria e o que é que nós podemos passar para os senhores que possa ser útil aos senhores da imprensa. Nós temos uma série de requisitos que todos os candidatos precisam observar antes de começar a campanha eleitoral propriamente dita. Nenhum dos nossos candidatos aqui em Santa Catarina pode iniciar a arrecadação de recursos sem que tenha solicitado o registro de candidatura aqui à Justiça Eleitoral, aberto uma conta bancária específica de campanha eleitoral com um CNPJ que ele obtém de forma automática. Assim que nós recebemos a solicitação do registro de candidatura, esse CNPJ ele é concedido automaticamente em até 48 horas. E logo em seguida a conta bancária precisa ser aberta. E ele precisa ter condições de emitir recibos eleitorais, que a reforma eleitoral agora não exige para todas as doações, não todas as doações financeiras, apenas doações de bens, serviços e doações captadas pela internet. A nossa principal demanda, bem no início da campanha eleitoral, na área de contas, é a abertura destas contas bancárias. Nós enfrentamos severas dificuldades junto às instituições financeiras, os candidatos nos reportam o tempo inteiro, em relação à dificuldade de abrir contas bancárias de campanha eleitoral. E a abertura desta conta bancária de campanha eleitoral ela é obrigatória em qualquer circunstância. Nela deve estar todo o registro da movimentação financeira de campanha, não é possível usar uma conta bancária pré-existente, mesmo os recursos próprios do candidato têm que estar lá. Então, os senhores imaginem a dificuldade de se iniciar legalmente uma campanha eleitoral sem a possibilidade de abrir contas bancárias tempestivamente. O TRE, como sempre faz contatos com as instituições financeiras no sentido de minimizar esses problemas. Faremos novamente, iremos, eu e o presidente, até os superintendentes dos bancos públicos, que são os bancos que concentram a maior quantidade das contas bancárias de campanha eleitoral, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e normalmente temos um contato direto com gerentes específicos da superintendência para resolver problemas de abertura de conta bancária. Mas certamente os senhores vão se deparar nas matérias que fizerem com este tipo de dificuldade, apesar da intervenção do TRE. Esta conta bancária é aberta com o CNPJ atribuído pela Receita Federal e existe um prazo muito pequeno para que ela seja aberta. Tão logo o CNPJ seja concedido, um candidato tem apenas 10 dias para abrir conta bancária de campanha eleitoral. E se ele não consegue abrir, a possibilidade de que ele receba recursos pelo Caixa 2 é muito grande. Normalmente, o candidato não vai recusar o recebimento de uma doação financeira porque não tem a conta bancária aberta. Então, se os senhores puderem, por gentileza, nos auxiliar, inclusive, na produção de matérias a respeito da obrigatoriedade de que os bancos respeitem os prazos legais de abertura de conta bancária, que não imponham dificuldades aos candidatos, isso é muito importante para o processo eleitoral. Já os partidos políticos, em relação à conta bancária de campanha eleitoral, ele já precisa ter aberto há bastante tempo. Aqueles que não tiverem aberto, que se registraram após 15 de agosto de 2016, porque este já foi um marco final de abertura de contas, então só os novos é que têm novo prazo, também devem abrir até o dia 15 de agosto de 2018, que é quando esperamos também uma grande movimentação nos bancos. Mesmo que não haja recursos financeiros a registrar em uma campanha eleitoral, o que é quase impossível de se imaginar que exista em uma campanha eleitoral, mas por vezes nós recebemos contas com essa natureza de informação, a conta bancária zerada é a prova de que não houve movimentação financeira também. Daí a necessidade de que nós tenhamos essas contas abertas.
E como se não bastasse, nós teremos para essa eleição 2 outras contas bancárias ainda. Os senhores já devem ter ouvido falar do fundo partidário, que é um recurso público que financia também campanhas eleitorais. E nesta eleição, fruto da reforma eleitoral, nós temos o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, certamente também os senhores conhecem, mas ele é de vultosos 1.716 bilhões de reais. Está disponível para o financiamento das campanhas eleitorais. E é preciso abrir conta bancária específica para movimentar estes recursos também. Nós temos uma inovação de norma de autoria da Justiça Eleitoral em relação a essa questão bancária, que é muito importante para o financiamento das campanhas, que diz exatamente aos bancos que uma eventual recusa na abertura de contas ou embaraço na sua abertura, de modo a atrasar, impedir o regular financiamento das campanhas eleitorais, pode responsabilizá-los pelo crime de desobediência. Então, a Justiça Eleitoral expedirá determinações judiciais de abertura de conta bancária sob pena do crime de desobediência para os bancos que impedirem aberturas de contas bancárias de campanha eleitoral. Nós percebemos, apesar dos nossos esforços de intervenção para que esse tema não se torne um problema, que a partir da Operação Lava Jato há maiores dificuldades de abrir esse tipo de conta bancária. Os bancos, em regra, não demonstram interesse em ter contas bancárias de candidatos, porque prevêem a necessidade de fornecer uma série de informações ao Poder Judiciário que, de fato, se houver necessidade, precisam ser prestadas. Também a identificação dos doadores, caso não aconteça, ela impõe a mesma penalidade do crime de desobediência. Usar recursos que não transitem por uma conta bancária de campanha eleitoral é muito grave. Isso caracteriza a Caixa 2. E é a única causa objetiva que nós temos nas normas de campanha eleitoral, no que se refere ao financiamento, que leva à desaprovação de contas, sem que qualquer outra falha tenha acontecido. Então, os senhores vejam a importância de uma conta bancária aberta no prazo correto e as dificuldades que nós encontraremos caso isso não aconteça. Se for comprovado, além do trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha eleitoral oficial, abuso de poder econômico, outras consequências mais graves ainda podem acontecer, que é o caso do cancelamento de um registro de candidatura, caso ainda não tenha havido a concessão do diploma. Se o candidato já tiver sido diplomado, ou seja, já estivermos no final da campanha eleitoral, a eleição já aconteceu, o que acontece é que ele perde o diploma e, em consequência, perde, inclusive, o mandato como consequência imediata. Em relação a recibos eleitorais, nesta eleição, nós temos a novidade da reforma eleitoral de que os recibos não são mais exigíveis para doações financeiras. Isso é um grande problema para a Justiça Eleitoral. Nós só podemos exigi-los nas doações de bens, de serviços e doações realizadas pela internet. E aqui não está incluído o financiamento coletivo, as vaquinhas virtuais. Então, nós não teremos recibos eleitorais para comprovar doações financeiras, o que nos exigirá, provavelmente, a solicitação de outras provas relativas à origem desses recursos, que nos dará mais trabalho para fazermos o nosso controle, a nossa fiscalização. Como se não bastasse, para os recibos que são exigíveis, a reforma eleitoral acrescentou uma hipótese que é de dificílima fiscalização, os senhores vão se deparar com elas também, se estiverem cobrindo as campanhas eleitorais. Não precisa emitir recibo eleitoral em sessões, empréstimos de bens de até R$4.000, relativos a usos comuns de sede, materiais de propaganda, mas a reforma cresceu. Cessões de automóveis de propriedade do próprio candidato, do seu cônjuge e de parentes até o 3º grau. Então, os senhores imaginem qual é a possibilidade que a Justiça Eleitoral tem de identificar os parentes até 3º grau de todos os candidatos para verificar se houve ou não emissão de um recibo eleitoral para cessão de automóvel. Então, isso nos dificulta bastante o trabalho também e é obra da reforma eleitoral. O que fizemos nós para compensar esses problemas e essas dificuldades? Dissemos na norma específica da Justiça Eleitoral que o fato de não precisar emitir recibo eleitoral não desobriga ninguém de prestar contas desses valores. Então, nós receberemos os valores, mas eles apenas não terão o recibo eleitoral. Nos darão um trabalho adicional em relação a provar a origem dessas doações.
Em campanha eleitoral, nós temos duas espécies de recursos. Recursos financeiros, que os senhores, né, de uma forma leiga, qualquer um pode conceituar, e os recursos que nós chamamos de estimáveis em dinheiro. Também é um termo que os senhores vão verificar bastante, se vierem nos procurar para alguns esclarecimentos sobre financiamento de campanha, que são recursos estimáveis, são bens e serviços que financiam também campanhas eleitorais. Um doador pode doar, em vez de dinheiro, doar um bem, ou doar uma prestação de serviços. É muito comum na hipótese, por exemplo, de advogados, contadores, é bastante comum que isso aconteça. Só que existem regras para isso. O candidato pode aplicar um bem seu na sua própria campanha, desde que este bem já seja seu antes do registro da candidatura. Então, agora, por ocasião do registro da candidatura, todos os candidatos eles precisam declarar todo o patrimônio que possuem à Justiça Eleitoral. Nós usamos essas informações para cruzar com as prestações de contas quando eles declaram que aplicaram um bem na sua própria campanha, para verificar se de fato aquele bem era de propriedade do candidato, para evitar caixa 2, receitas, despesas típicas de campanha eleitoral que por vezes não são declaradas à Justiça Eleitoral. Já um terceiro só pode doar um bem ou serviço se o bem for seu ou se o serviço for decorrente da sua própria atividade econômica, se ele prestar diretamente. Então, nós não podemos ter um contador, por exemplo, doando serviço de advogado, um advogado doando serviço de contador, porque isso significa dizer que essa pessoa contratou esse serviço com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha eleitoral. Tudo que não transita pela conta bancária de campanha eleitoral não pode ser fiscalizado. O sistema financeiro nacional ele está estruturado em cima das contas bancárias e dos números de CPF e CNPJ que pessoas físicas e empresas possuem. Tudo que está à margem disso não é passível de controle e de fiscalização. Por isso, o rigor em relação a essas regras que nós utilizamos para fiscalizar campanhas eleitorais. Não se pode arrecadar recursos depois do dia da eleição. Essa é a regra geral. Porque depois da eleição não temos, em tese, nenhuma razão para arrecadar recursos. A eleição acabou. Nós temos exceções quanto a isso que dizem respeito a dívidas de campanha, mas aí vou tratar um pouquinho mais à frente para os senhores, com os senhores sobre as dívidas de campanha. Quais são os recursos que financiam campanhas eleitorais? Recursos próprios do próprio candidato. Não é muito comum neste tipo de eleição estadual, deputados estaduais, federais, senadores, governadores contam com muitas doações e recursos de partidos políticos, e não tanto com recursos seus. O que é muito comum em relação a recurso próprio é nas eleições municipais, as campanhas de vereadores, por exemplo. Elas possuem muitos recursos próprios. Mas, nessa eleição, será possível usar recursos próprios. Doações de pessoas físicas, em grande monta, se aguarda essas doações, doações de outros candidatos ou de partidos políticos, realização de eventos. Em Santa Catarina, nós não temos comercialização de bens, normalmente, para angariar recursos de campanha. Mas nós temos muitos eventos. Os senhores já devem ter coberto ou presenciado jantares de adesão. Os jantares em que um prato de carreteiro é vendido a 5, 10 mil reais. Né? É claro que não é o prato que está sendo vendido, é a arrecadação para a campanha que está sendo feita. Não há nada de legal nisso, não. Este é um evento para arrecadar recursos de campanha eleitoral. Mas ele recebe... Oi? A rifa já é um pouco mais complicada. A rifa ela está enquadrada mais em comercialização e os nossos candidatos evitam muito. Por quê? Porque da realização regular de uma rifa para a associação com o oferecimento de vantagem indevida ao eleitor, é muito tênue a diferença e é muito fácil incorrer em um ilícito eleitoral, numa ilegalidade eleitoral. Então, em Santa Catarina, nós quase não temos, mas temos os eventos em que produtos de pequeno valor são vendidos a valores bastante elevados, porque são, na verdade, doações que estão sendo realizadas e não há nenhum problema em relação a essas doações, elas podem ser feitas. Uma outra espécie de recurso que financia grandemente as campanhas eleitorais são os recursos de partido político. E nós estimamos que na eleição de 2018 nós teremos o maior volume de recursos públicos da história sendo aplicado em campanhas eleitorais. Nós já temos quase 1 bilhão
de reais de recursos do fundo partidário. Nem todo esse montante vai para a campanha eleitoral, mas boa parte dele pode financiar campanha eleitoral. E temos 1.716 bilhões de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que os senhores sabem, foi criado pela reforma eleitoral com esse exclusivo propósito de financiar campanhas eleitorais. Além disso, pode financiar uma campanha eleitoral um rendimento de aplicação financeira, mas numa campanha de 45 dias, se houver, não é um valor representativo, nem sobre o qual nos debruçamos com grande rigor na fiscalização. Quanto ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que será o nosso maior montante de recursos públicos em campanha eleitoral, o que é que nós temos a respeito dele? A reforma eleitoral, desde que ela começou a ser gestada no Congresso Nacional, ela tinha um sem número de regras para a distribuição desses recursos. Não houve consenso entre os partidos políticos e o que aconteceu é que no final da reforma eleitoral quase toda a regulamentação desapareceu. Então, o que nós temos apenas para controlar os recursos do fundo partidário na lei é o que está aqui, que eu trouxe para os senhores. O TSE recebe os recursos lá no TSE em Brasília, já os recebeu, divulga o montante que está disponível, que é esse valor que eu passei para os senhores, 1.716 bilhões de reais, e aí aguarda que os diretórios nacionais definam os critérios de utilização desses recursos. Nós estamos justamente nesta fase. Nós estamos atualmente com 5 diretórios nacionais de partidos políticos que já definiram seus critérios. Estes critérios estão sendo examinados no Tribunal Superior Eleitoral para verificar da legalidade deles, embora não haja uma restrição legal específica dizendo este critério é válido e este não. O que o TSE está fazendo é um juízo, sim, de valor a respeito dos critérios para verificar se algum deles não desvirtua, não deturpa algum sentido da legislação eleitoral. Então, isso está sendo visto nesse momento. Assim que os diretórios nacionais definirem os critérios de utilização, o TSE deve distribuir os recursos. Já está na página do TSE, os senhores podem consultar ao momento em que quiserem qual é o valor que será distribuído a cada diretório nacional de partido político. É um montante específico que tomou em consideração diversos critérios que eu vou mostrar para os senhores também. O grande problema que nós vamos enfrentar é daqui para frente. Como esse valor chega ao candidato? Ninguém sabe dizer hoje qual é o montante de recursos que chegará a Santa Catarina, por exemplo. Se chegar a Santa Catarina, quem vai financiar? Se vai financiar a campanha do governador de estado, a de um deputado estadual, não sabemos, porque os critérios serão aqueles estabelecidos pelo Diretório Nacional. E nada impede que um Diretório Nacional de partido político decida aplicar esses recursos em um único estado, por exemplo, ou em uma única campanha. Não há nenhuma restrição legal para que isso seja feito. Então, nós temos um vácuo legislativo enorme daqui até a chegada desses recursos aos candidatos. Porque a lei só diz assim, o candidato requer o recurso ao diretório. Se o diretório dará, se entregará, em que prazo entregará, não temos nenhuma informação a respeito, não vamos poder atuar neste momento. O que nós vamos poder fazer é verificar se o fundo foi bem aplicado. Isso sim, veremos com muito rigor. Mas como esse recurso chegará às campanhas, infelizmente, a lei não nos deu essa possibilidade. Depois disso, diz a lei que os valores não utilizados têm que ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Ok. Qual é a diferença disso para um recurso do fundo partidário, por exemplo? Recurso do fundo partidário que não é usado em campanha fica com o partido. Esse recurso não ficará. Ele vai para o Tesouro Nacional. Mas quem dos senhores aqui imagina que esse recurso vai sobrar? Eu não consigo imaginar, objetivamente, que nós teremos sobra desse recurso. Mas se tivermos, não pertencerá aos partidos políticos. Como esses recursos estão sendo distribuídos para os diretórios nacionais? 2% desse montante é distribuído igualmente entre todos os partidos políticos. O percentual de 35% entre os partidos políticos que têm, no mínimo, um deputado federal. O percentual maior, que é de 48%, dividido entre os partidos políticos na proporção dos deputados federais que eles tenham no Congresso Nacional. E, por fim, 15% distribuído na proporção dos senadores que eles tenham no Congresso Nacional. Então, só olhando para esse gráfico de pizza,
é possível observar que o critério mais importante de distribuição desse recurso qual é? Qual é a campanha? De deputado federal, que também é o critério mais importante para distribuir recursos do fundo partidário, de onde a tendência que se espera na justiça eleitoral é que a distribuição desses recursos concentre-se justamente nas campanhas de deputado federal. Porque são elas que determinarão a próxima divisão. Certo? Exatamente. O que disse a Justiça Eleitoral em relação ao fundo partidário? Nos deixaram muito pouca coisa para dizer. Muito pouco nós podíamos dizer. Mas isso nós dissemos. Onde não houver candidatura própria ou em coligação, não pode usar o recurso. Não pode transferir para outro partido que tenha. Porque o recurso tem por finalidade financiar campanhas eleitorais. Quem não está em campanha eleitoral, se tivermos essa situação, não poderá usar o recurso. Se lhe for distribuído, o que vai ter que fazer? Recolher o Tesouro Nacional no final da campanha. Certo? Quanto aos recursos aplicados pelos partidos políticos, a grande novidade que nós temos para essa eleição é a questão da participação política das mulheres. Os senhores devem ter já ouvido bastante, até feito matérias a respeito disso já. Uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, foi proposta ao Supremo Tribunal Federal e ele decidiu, em relação aos recursos do fundo partidário, que a aplicação desses recursos tem que ser de, no mínimo, 30% para financiar campanhas de candidatas. O Supremo partiu do pressuposto de que aquelas reservas das vagas de gênero, o mínimo de 30%, é das mulheres. E não é necessariamente das mulheres, né? Atualmente é das mulheres. Pode ser que daqui a alguns anos sejam os homens, pode ser que daqui a alguns anos tenhamos mais de um gênero juridicamente reconhecido, por exemplo, além dos dois que já temos, né? Mas o fato é que hoje nós temos isso. Hoje as vagas estão sendo ocupadas por mulheres, que são a minoria, e os partidos precisam garantir no mínimo 30% das vagas dos registros de candidatura e agora terão que financiar com os recursos públicos que receberem no mínimo 30% também. A princípio, era só o fundo partidário. Houve uma consulta ao TSE que decidiu que também o Fundo Especial de Financiamento de Campanha tem que ser utilizado em, no mínimo, 30% para financiar campanhas de candidatas. Se houver 40% de campanhas de candidatas, 40% dos valores. Se houver 50%, 50%. Proporcionalmente, isso deve ser observado. Certo? Essa é uma novidade bastante grande que nós vamos ter nessa eleição. Ontem ainda o tribunal julgava um processo que não teve o seu julgamento concluído a respeito de participação política de mulheres, problemas em relação a isso, né? Agora, com o aporte de recursos financeiros para financiar as campanhas femininas, as chances de que nós tenhamos mulheres candidatas apenas para preencher o número das vagas de 30% cai bastante. Nós teremos candidaturas efetivas. E aí eu me permito aventurar que elas serão candidatas a deputado federal, que é o que interessará mais, né? Não, na verdade, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha tem uma composição de parte de apenas de 30% das bancadas, das emendas de bancadas parlamentares de natureza obrigatória. Uma parte é financiada pela renúncia fiscal do horário eleitoral gratuito dos partidos políticos e todo o restante é dotação orçamentária da União. A maior parte é dotação orçamentária da União. Tá? Em relação às doações, existe uma obrigatoriedade de que elas entrem nesta conta de campanha eleitoral de forma identificada. Só transação bancária identificada. Mas existe uma regra adicional quando esses valores são considerados mais relevantes. O marco para considerar relevante ou não, a Justiça Eleitoral estabeleceu como R$ 1.064,10, que não é um número cabalístico, não. É a conversão de 1.000 UFIR. Quando as UFIR foram extintas, elas tinham esse valor e o valor é R$ 1.064,10. Acima desse valor, ou neste idêntico valor, as doações só podem acontecer diretamente da conta bancária do doador para a conta do candidato.
Não basta uma transação bancária identificada, tem que sair da conta bancária do doador para chegar, então, à conta de campanha do candidato. Isso nos dá elementos bastante seguros para avaliar a regularidade das doações, porque nós recebemos os extratos eletrônicos dessas contas bancárias. Extratos eletrônicos de contas bancárias não se assemelham aos extratos que nós temos, por exemplo, das nossas contas pessoais. Eles são como se fossem extratos de quebra de sigilo, embora não haja sigilo nessas contas. Então, nós temos lá quem são as origens dos recursos que chegam na campanha e para onde esse recurso foi. Então, quando ele vem direto do doador, é possível verificar isso com precisão. As doações de bens, serviços estimáveis de dinheiro têm estas regras que nós já vimos, né? De propriedade, de prestação direta do serviço, e disse a reforma eleitoral que também se pode arrecadar recursos pela via do financiamento coletivo. Algumas entrevistas que eu já dei a esse respeito, para a nossa imprensa aqui, me fizeram perceber que, às vezes, há alguma confusão entre o financiamento coletivo e as outras doações, como se ele fosse outra coisa. Agora as doações são pelo financiamento coletivo. Não. Na verdade, o financiamento coletivo ele é só uma forma de captar a doação. A doação é de uma pessoa física, está sujeita às mesmas regras que estão sujeitos todos os outros doadores, só que a forma de arrecadar essa arrecadar esses valores é uma empresa específica credenciada no Tribunal Superior Eleitoral para organizar a captação desses valores. É só isso, tá? É só uma forma de arrecadar a doação que é exatamente a mesma. Como é exatamente a mesma, tem que cumprir todas as regras da lei eleitoral. Descumprir as regras de recebimento de recurso para uma campanha eleitoral implica em não poder usar esse recurso. Não pode usar, tem que devolver ao doador. Não tenho como devolver, não tenho identificação correta ou é impossível por qualquer outra razão. Recolhe ao Tesouro Nacional, mas não pode usar. Moedas virtuais, não pode usar. Ponto. Próximo slide. É porque as moedas virtuais elas são absolutamente criptografadas. Nós jamais conseguiríamos identificar de onde veio o recurso ou para onde o recurso foi, certo? Então, nós fizemos estudos muito aprofundados no Tribunal Superior Eleitoral a respeito dessa possibilidade. Eu, inclusive, fiquei encarregada desse estudo específico de moeda virtual. Não há nenhuma condição de aceitarmos financiamento de campanha eleitoral por moeda virtual. E eu não sei se os senhores sabem, a gente fala muito de Bitcoin, mas Bitcoin é uma das mais de 200 moedas, né, que nós temos. A Ethereum já circula quase quanto o Bitcoin, nós temos um sem número de moedas. Financiamento coletivo, as vaquinhas virtuais. As vaquinhas virtuais de campanha eleitoral não são diferentes daquelas que os senhores já devem conhecer, que arrecadam recursos para cirurgias, para uma série de outras causas aí na sociedade de modo geral, né? A diferença é que não é qualquer empresa que pode arrecadar recursos pela vaquinha virtual, pelo financiamento coletivo, quando se trata de financiamento de campanha eleitoral. Só empresas que estejam cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral. Ah, por que tem que estar cadastrado no TSE? Porque uma série de requisitos exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários do Banco Central são examinados lá no TSE, para garantir a idoneidade destas empresas que operarão. É obrigatório, como é uma doação, como outra qualquer, identificar nome, CPF, data da doação, valor, como é que essa doação chegou à conta da instituição arrecadadora, tudo isso é obrigatório, certo? Porque o prestador de contas, quando chegar no momento de prestar as suas contas à Justiça Eleitoral, terá que identificá-los um a um, certo? Da mesma maneira, a instituição arrecadadora ela está obrigada a dar publicidade desses valores. Eu já acompanhei algumas matérias na imprensa, nenhuma delas aqui de Santa Catarina, no sentido de que a empresa X não está divulgando a arrecadação de recursos de um pré-candidato Y. E eu entrei, por curiosidade, no site e realmente não estava. Nós não podemos agir de ofício. Nós precisamos que alguém leve ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral essa situação, para que ele, sim, nos peça à Justiça Eleitoral uma ordem judicial nesse sentido, para intervir. Senão, infelizmente, nada podemos fazer. Nós estamos aqui amarrados. Precisa emitir recibo para o doador? Sim, mas não é o recibo eleitoral. É um recibo apenas para que o doador tenha a prova de que fez doação para uma determinada campanha eleitoral.
Todas essas entidades precisam enviar imediatamente para a Justiça Eleitoral a relação dos doadores o tempo inteiro, à medida que esses valores vão sendo arrecadados. Tem que dar ciência aos candidatos, aos eleitores, de quais são as taxas que estão sendo cobradas, porque isso é uma prestação de serviço como outra qualquer. E pasmem os senhores, no Brasil essas taxas variavam, antes da campanha eleitoral, de 2% a 26%. 26% é um valor quase extorsivo, né? É 1/4 do valor da doação de campanha eleitoral que fica com a instituição arrecadadora. Quem doa por esta modalidade não pode ser fonte vedada de campanha eleitoral porque obedece a todas as regras de legislação eleitoral. E daí os senhores já devem ficar imaginando o risco que é para um candidato terceirizar a arrecadação de recursos por uma empresa destas, que fica responsável por obter as informações, mas quem vai responder perante a Justiça Eleitoral pela legalidade desses valores é o candidato. O cuidado aqui tem que ser enorme. O calendário eleitoral que um candidato normal observa para arrecadar qualquer tipo de doação é o mesmo que deve ser observado pelo financiamento coletivo. Temos uma exceção que já vamos ver. Não pode movimentar esses recursos a não ser na própria conta de campanha eleitoral e ainda tem que observar se não está infringindo nenhuma regra de propaganda eleitoral na internet. Já viram hoje propaganda eleitoral? Então vocês devem ter visto que tem um monte de regras que precisam ser observadas, né? Tem prazo para repassar esse recurso para um candidato? Não. Ele tem que ser acordado diretamente com a empresa. É uma contratação que o candidato faz perante a empresa específica. O nosso grande problema em relação ao financiamento coletivo, o maior dos problemas, é o fato de que a partir do dia 15 de maio, os pré-candidatos já poderiam lançar mão desta forma de arrecadação de recursos. Qual é o grande problema que nós temos com isso? O fato de que, neste período, a Justiça Eleitoral não pode atuar, porque nós não temos candidaturas. Quem são os pré-candidatos? Salvo aqueles que são conhecidos do público, que nós já poderíamos enumerar diversos, que nós sabemos que serão candidatos, pré-candidato, juridicamente falando, é qualquer um de nós que queira se candidatar, que possa, né? Eu não posso, vocês podem. Qualquer outra pessoa que vocês encontrem na rua, maior de idade, qualquer um, que mesmo tendo algum requisito de descumprimento, de impossibilidade de se candidatar, pode requerer seu registro à Justiça Eleitoral. Então, na verdade, milhões de pessoas estavam autorizadas pela lei a começar a arrecadar recursos como se de campanha eleitoral fossem, a partir do dia 15 de maio. O que é apenas que disse a lei? Esses recursos não podem ser repassados pelas instituições arrecadadoras a estes pré-candidatos antes que eles, de fato, solicitem o registro de candidatura à Justiça Eleitoral e abram a conta bancária específica de campanha eleitoral. Então, os pré-candidatos que estão arrecadando neste momento e que vão, de fato, concorrer, não estão com esses valores. Só vão recebê-los depois de solicitar o registro de candidatura. E quem, eventualmente, não solicitar, o que disse a lei para fazer? Devolve o recurso. E aí os senhores já podem imaginar quão complexa será essa situação e como serão grandes as possibilidades também de esses recursos eventualmente não serem devolvidos. E como serão pequenas as chances de um doador buscar judicialmente esse direito, porque os valores serão muito pequenos. Mas, num montante grande, poderão ser muito significativos, né? Então, nós ficamos com esse vácuo legislativo aí do financiamento de campanha eleitoral para pré-candidatos, que é muito complexo. Em relação às doações, ainda os senhores sabem que elas possuem limites. Uma pessoa física não pode doar mais do que 10% dos rendimentos brutos que tenha auferido no ano anterior ao da eleição. Partido político não tem limites. Candidato, o limite é o limite de gastos. Há uma discussão bastante acirrada no Supremo Tribunal Federal sobre o autofinanciamento das campanhas eleitorais. Talvez os senhores estejam acompanhando, mas não temos decisão nenhuma a respeito. Por enquanto, para esta eleição, o valor é o limite de gastos. Quem afere o cumprimento desses limites? A Receita Federal. Ao final da campanha, ultrapassar o valor desses limites é multa de até 100% da quantia em excesso. Pode parecer muito, né? Puxa, até 100%. Bem, era de 200% a 500%. A reforma eleitoral de 2017 reduziu essa penalidade para módicos 100%. Fontes vedadas. Quem não pode doar em campanha eleitoral? Qualquer pessoa jurídica
O recurso de origem estrangeira não pode financiar campanhas eleitorais e os permissionários de serviço público. Um exemplo de permissionário de serviço público, taxista. Para a sua própria campanha, pode. Para campanhas de outros, doações, não pode fazer. Se alguém receber um recurso de fonte vedada, tem que devolver imediatamente ao doador. Não pode usar, não pode aplicar financeiramente. Se eventualmente transferir os recursos, transfere parte da responsabilidade também. Se não puder devolver, recolhe ao Tesouro Nacional, precisa atualização monetária, juros moratórios, é um tratamento bastante rigoroso. A não ser que ele seja transferido imediatamente. Aí não precisa corrigir, não tem esse ônus a mais. Pode haver reprovação de contas se houver recursos de fonte vedada numa campanha eleitoral e ainda mais se você comprovar que houve benefício da campanha eleitoral, se ela usou parte daquele recurso em algum momento, ela pode ainda sofrer apuração de uma ação específica para apurar captação ilícita de recursos, abuso de poder econômico ou mesmo impugnação de mandato eletivo. Então, os senhores vejam que em campanha eleitoral, nessa área de financiamento, o que há de mais grave é movimentar recursos fora da conta de campanha eleitoral, no Caixa 2, e receber recursos de fonte vedada. Se o recurso é de origem não identificada, não pode ser usado, tem que ser transferido ao Tesouro Nacional. As comercializações de bens e realização de eventos que nós falávamos há pouco. Em Santa Catarina, os nossos jantares de adesão. Eles têm que ser comunicados com antecedência de 5 dias úteis ao TRE, para que nós possamos fiscalizar o evento se quisermos, se pudermos, se o presidente assim determinar. Nós podemos estar nos eventos para verificar a magnitude do evento, se ele de fato está arrecadando valores ou não. São doações como outras quaisquer, não precisamos entrar nesses detalhes aqui, mas cabe tudo o que cabe a uma doação normal, cabe também na realização de eventos, que nós temos bastante no financiamento das campanhas eleitorais. Em relação aos gastos eleitorais e às sobras de campanha, se tivermos, né? Assim como os recursos só entram de maneira identificada nas contas, eles também só podem sair de forma identificada. Então, como é que um recurso de campanha eleitoral é efetivamente pago? Cheques nominais, transferências bancárias identificadas, débito em conta, não pode pagar boletos registrados em espécie em dinheiro, só pode pagar recursos em dinheiro propriamente se forem despesas muito pequenas, que nós chamamos de pequeno vulto, aí você pode pagar com fundo de caixa. Assim como não pode receber recursos por moeda virtual, também não pode pagar, certo? Porque também não teríamos como identificar com precisão o caminho do dinheiro. Um dos nossos maiores problemas nesta campanha eleitoral serão justamente os limites de gastos. Eles são nominais nesta eleição. Então, para a eleição presidencial, o limite de gastos é de 70 milhões. O Caixa 1 da campanha presidencial vencedora da última eleição registrou no TSE 360 milhões de reais. É muito difícil imaginar que de 360 milhões os valores cairão a 70 milhões. É mais fácil supor que nós teremos um trabalho de controle e fiscalização muito maior, em cima de 290 milhões, que é a diferença deste valor, né? Também são valores nominais de limite de gasto as campanhas de deputado federal e estadual. 2,5 milhões deputado federal, 1 milhão deputado estadual, seja no Acre, seja em São Paulo, seja em Santa Catarina. Por aqui também já podemos ver que teremos problemas, porque uma eleição não custa o mesmo no Acre, em São Paulo e em Santa Catarina. Nós temos peculiaridades regionais de deslocamento, de estrutura, de logística. Nós temos números diferentes de eleitorado a atingir. Então, este é um grande problema da eleição de 2018. As eleições de governador e senador, elas têm uma variação dependendo do eleitorado. Então, para governador, pode variar de 2,8 milhões até 21 milhões. Aí os senhores poderiam dizer, puxa, 21 milhões é muito dinheiro. 21 milhões foi o valor das despesas gastas e declaradas por João Dória à Prefeitura de São Paulo. Então, o governo do estado de São Paulo, certamente o custo é bem maior que isso. E é o estado que vai ter 21 milhões de limite de gastos, né? Senador, 2,5 milhões a 5,6, também conforme o eleitorado, extrapolar, multa de 100% do excesso. Vocês devem estar se perguntando em Santa Catarina, né?
Governador do estado em Santa Catarina, 9.100.000 reais. Senador em Santa Catarina, 13,5 milhões de reais. Uma diferença muito pequena entre uma campanha ao Senado e a deputado federal ou mesmo a deputada estadual. Não é expressivo em termos nominais. Assim como só pode arrecadar recursos até a eleição, só pode gastar até a eleição também. Qual é a exceção que a legislação permite? Pode-se arrecadar recursos de campanha eleitoral para quitar despesas da eleição que ainda não tiverem sido pagas. Estas despesas têm que estar pagas até o momento fixado pela lei para a prestação de contas. Esta é a regra geral. Quem não está nesta regra tem problemas conosco, com a Justiça Eleitoral. Mas pode ser que nós tenhamos ainda hipótese de chegar no final lá da prestação de contas e ainda existir recursos a pagar. Aí é que nós temos as nossas chamadas dívidas de campanha eleitoral. Dívida de campanha eleitoral, se um candidato chegar com dívida de campanha eleitoral ao TRE, ele terá problemas certos na sua prestação de contas. Qual é a alternativa que ele tem? A assunção da sua dívida pelo partido político, que não é um procedimento simples. Como os senhores podem ver, os requisitos estão aí. É preciso que a direção nacional do partido político autorize. Em eleição estadual, isso não é tão difícil para as candidaturas maiores. Os senhores imaginem uma dívida de campanha eleitoral de um vereador de um município muito pequeno. O Diretório Nacional tem que autorizar a assunção dessa dívida. É bem mais difícil, né? É preciso apresentar um acordo expressamente formalizado com a origem da dívida, o valor da obrigação, a concordância do credor. O credor tem que concordar com essa assunção de dívida. E, além disso, ainda é preciso apresentar um cronograma de pagamento e quitação da dívida que não ultrapasse a próxima eleição para o mesmo cargo e tem que indicar quais são as fontes que vão pagar essa dívida. Ah, mas só isso e aí está tudo certo? Não. Nós acompanhamos a quitação dessa dívida até o final, na prestação de contas do partido político. Porque o candidato, a figura do candidato, deixa de existir depois da eleição. No dia 31 de dezembro, o CNPJ dele não existe mais, a conta bancária dele também não existe mais, mas o partido existe. E é no partido que nós vamos verificar o cumprimento dessas regras e aí isso não gera reprovação das contas do candidato. Quitação de dívida só pode acontecer com as mesmas regras da eleição. Os mesmos valores de limite, as mesmas fontes de arrecadação permitidas pela legislação eleitoral, porque se está ainda financiando uma campanha eleitoral. Então, isso é observado até o final, a Justiça Eleitoral acompanha nas prestações de contas anuais. Quem não tem dívida de campanha tem sobras de campanha, né? Vocês devem imaginar que pouquíssimos têm sobras e muitos têm dívidas, e vocês estão certos. E quando há sobras de campanha são centavos, reais, não chegam a 10 reais, os recursos não sobram. Mas o que é sobra? Não é só o dinheiro, não é só a diferença do que arrecadou e não gastou. Tudo que ele comprou de relevante, bens permanentes, por exemplo, é sobra de campanha também. Porque senão seria muito fácil, né? Basta você sacar o dinheiro e comprar um carro, por exemplo. Se você comprar o carro não é seu. O carro é do partido político. Todas as sobras de campanha são dos partidos e precisam estar declaradas e comprovadas por ocasião da prestação de contas. Se não houver a transferência desses recursos pelo próprio candidato, já desde a última eleição, os bancos fazem automaticamente para encerrar essas contas. Porque até 2016, nós tínhamos mais de 650 mil contas bancárias no Brasil de eleição abertas com centavos. E o banco não podia encerrar. Então, agora, a partir da última eleição, pode encerrar. O fundo, já falei para vocês, não constitui sobra de campanha. Quem observar essas regras, resumidamente, que eu passei para os senhores e outras tantas que não estão aqui, é só prestar contas que não vai ter problema nenhum, né? Quem presta contas? Candidato e partido político em todas as esferas. Então, os nossos diretórios municipais de partido político prestarão contas também, porque eles podem arrecadar recursos, podem aplicar recursos na eleição, então prestam contas. Os partidos que estiverem vigentes após a data prevista para o início das convenções partidárias. Para quem diretório municipal vai prestar contas para os nossos juízes eleitorais? Os candidatos à eleição estadual aqui no TRE, também os diretórios estaduais, candidato à presidência da República, no TSE, os diretórios nacionais prestam contas lá também.
Qual é o prazo que nós temos de prestação de contas? O dia... Não vem, vou ter que falar sozinha. 6 de novembro. O segundo turno, do dia 17 de novembro, é o prazo limite para a prestação de contas. Todas as contas têm que ser prestadas mediante o uso do nosso sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. No Brasil, já há diversas eleições, as nossas prestações de contas são totalmente informatizadas. Teremos contas parciais, contas prestadas relativas às doações financeiras, em até 72 horas têm que ser encaminhadas à Justiça Eleitoral. Então, se os senhores quiserem acompanhar o financiamento da campanha de um determinado candidato, basta entrar nas nossas páginas de internet, porque estará tudo lá, tudo. Eles informam, a partir das doações financeiras, a Justiça Eleitoral divulga tudo, inclusive os gastos. Lá em setembro, de 9 a 13 de setembro, todos prestam contas novamente de contas parciais de toda a movimentação financeira havida até o dia 8 de setembro. E aí, depois disso, nós só temos a prestação de contas final. Todo mundo presta contas. Não importa que renunciou, que teve registro indeferido, que foi substituído, ou mesmo que tenha falecido. Um administrador financeiro precisa prestar as contas. Ou o próprio partido político, porque há terceiros envolvidos nesse processo. Mesmo que não tenha havido campanha eleitoral. Partidos políticos não prestam contas pelos candidatos. Cada um presta as suas contas. Nessa eleição, a nossa novidade em relação ao financiamento de campanha, prestação de contas no TRE, é que nós teremos o processo judicial eletrônico. Sobre ele, certamente o Daniel falará alguma coisa. É a grande novidade que nós temos em relação ao processamento das contas no TRE esse ano. Nós vamos autuar tudo no processo judicial eletrônico, vamos juntar as prestações de contas, receber todos os documentos digitalizados em mídia eletrônica, e nas zonas eleitorais ainda teremos processos de prestação de contas ainda prestados de maneira física. Por pouco tempo, né, Daniel? 1 ano. Em relação à transparência e controle, o que é que a Justiça Eleitoral fará? Muito sinteticamente. Nós vamos atuar durante a campanha eleitoral e não apenas após a campanha eleitoral. Ao tempo em que essas contas estiverem sendo prestadas, em até 72 horas, as doações financeiras, o TSE vai estar confrontando os dados no núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral, que é composto pela própria Justiça Eleitoral, pelo TSE, pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União e pelo COAF, que é a entidade que faz monitoramento de atividade financeira suspeita no Brasil. Se for identificado qualquer indício de irregularidade, esses indícios virão para o Ministério Público, que vai examinar materialidade, relevância, vai investigar. Se for o caso, vai solicitar ao tribunal a adoção de alguma medida judicial. A intenção é, se houver ilegalidade, interromper a ilegalidade, restabelecer a legalidade da disputa, impedir que recursos de fonte vedada sejam usados durante a campanha e detectados só depois, quando nós já não podemos mais ter um resultado significativo para a sociedade. E que recursos de origem não identificada também não financiem campanhas eleitorais. Os senhores terão 2 sistemas valiosos, na verdade, um deles mais valioso que o outro, e eu gostaria de mostrar por senhores, que é o Divulga Candicontas, para quem não conhecer. O Divulga Candicontas, eu vou mostrar o link de 2016, porque 2018 ainda não está no ar, né? Vamos ver se ele vai entrar aqui. Então, nós temos aqui o Eleições Municipais de 2016, né, o Divulga Candicontas dessa época, e os senhores vão ver que os senhores vão poder consultar tanto Brasil quanto qualquer região do país. Entrando na região sul, por exemplo, os senhores escolhem o estado, vamos entrar aqui em Santa Catarina. Temos o resumo de cargos, o resumo de diretórios, temos tudo aqui. Vamos entrar aqui nos candidatos. E os senhores vão poder filtrar por município, no caso da eleição municipal, né? Não teremos isso na eleição estadual específica, mas vamos pegar aqui Abelardo Luz, por exemplo. Os senhores terão a situação do resultado da eleição. Acho que talvez eles tenham tirado a movimentação da campanha. Mas entrando aqui por candidato, acreditem em mim, é verdade, eu juro que será assim. Os senhores terão aqui embaixo todos os doadores e os fornecedores de uma campanha eleitoral.
Os senhores poderão pesquisar tanto pelo doador, quanto pelo fornecedor, pelo CPF, pelo CNPJ, vão saber o que uma determinada pessoa física, por exemplo, fez de doação para todos os candidatos, os senhores vão encontrar aqui. Então, eu sei que essas informações são valiosas, às vezes os senhores procuram aqui no TRE relatórios específicos, vocês vão poder montar da forma que quiserem. Vão consultar limites de gastos, sobras de campanha, dívidas de campanha, todo o financiamento de campanha eleitoral de cada candidato, ou consolidado por Estado, ou pelo Brasil, os senhores terão aqui. Chama-se Divulga Cande Contas. Pode voltar na apresentação para mim, Jairo, por favor? Então, além desse sistema, nós vamos ter um sistema de informações para doadores e fornecedores de campanha, que eles poderão informar todo o tempo que estão doando e fornecendo para a campanha, para que nós possamos fiscalizar. E ainda teremos divulgado a sala de atendimento ao cidadão do Ministério Público Federal, para que qualquer eleitor, encontrando alguma irregularidade, alguma ilegalidade que mereça investigação, possa informar uma autoridade que pode agir. Porque, por vezes, a informação, se ela chegar à pessoa errada, dificilmente ela vai ter um resultado produtivo ou alguém poderá fazer algo, né? No próximo dia 23 de julho, na segunda-feira pela manhã, nós vamos lançar no tribunal uma campanha institucional pela ética e transparência e combate à corrupção no financiamento das campanhas eleitorais. A nossa ideia é congregar os órgãos públicos de Santa Catarina, as entidades organizadas da sociedade civil e, com elas, celebrar uma carta de compromisso em que todos tenham efetivamente participação nesse processo e identificando ações que possam ser voltadas aos seus públicos específicos de combate à corrupção e de ética e transparência. Nós temos medidas específicas para os doadores e fornecedores, instrução propriamente dita, temos capacitação para os partidos políticos, para os futuros candidatos, temos também ações específicas junto às secretarias de Fazenda do Estado inteiro para obter dados de notas fiscais eletrônicas, para compor um banco de dados de fiscalização na campanha eleitoral. E teremos para o eleitor cidadão os caminhos do que fazer. A transparência do processo para que ele possa acompanhar o financiamento da campanha eleitoral do seu candidato e, se observar alguma ilegalidade, possa efetivamente denunciar. Isso será feito na próxima segunda-feira, pela manhã. Nós teremos o lançamento dessa campanha aqui no TRE, com a participação do ministro Fux, presidente do TSE, ministro Jorge Mussi, ministro Tarcísio, e a presidência do TSE, para nossa alegria, adotou a nossa campanha para todo o Brasil. E o lançamento acontece e todos os tribunais vão passar a usar a partir da próxima segunda-feira. Já eu consigo aqui, né, a última. Agradeço a atenção dos senhores. Este é o meu e-mail funcional aqui no tribunal. Este telefone é o telefone da minha mesa. Caso os senhores precisem de alguma coisa, eu fico à disposição. Obrigada. Alguma questão? Só para resumir ali a parte da prestação, ver se eu entendi, tá? Então, são três coisas diferentes, né? A primeira delas são as doações financeiras que são a cada 72 horas em até 72 horas. Em até 72 horas são informadas em que aí isso é repassado para o Ministério Público e ele pode agir... Não. As prestações de contas que são encaminhadas em até 72 horas, elas vão imediatamente para a internet. Com base nesses dados, o núcleo de inteligência confronta as informações, se identificar algum indício de irregularidade, encaminha ao Ministério Público. Que aí pode pedir a adoção de alguma medida. Pode. No caso daquela prestação parcial, que é de 9 a 13 de setembro, é o prazo para fazer prestação parcial, exatamente. Né? E aí, essa prestação é feita com as informações de todas as modalidades de doação e ela pode gerar que tipo de medida também? Ela já começará a ser examinada. A resolução determina que nós já iniciemos o exame das contas. Tá, então, nós vamos ganhar tempo com isso. É só para começar mais cedo, então? Exatamente. Mas, na verdade, o que vai nos alimentar em relação ao controle concomitante no processo eleitoral é justamente a prestação de contas em até 72 horas, porque essa nos permite, já agora, no início da campanha eleitoral, conhecer doadores e conhecer fornecedores de campanha. E aí, afinal, ela... Qual é o prazo para... Dia 6 de novembro é o último prazo para prestar contas em relação ao primeiro turno. E para o tribunal julgar tudo tem um prazo? Não. O tribunal tem o prazo de até 3 dias antes da diplomação dos eleitos para julgar as contas dos candidatos eleitos. E até o final do ano que vem para julgar as contas dos candidatos não eleitos. Perfeito, obrigado. De julgamento? Em até 3 dias
da diplomação dos eleitos precisa julgar as contas dos candidatos eleitos. Em até 3 dias antes. E até o final do ano que vem, as contas dos candidatos não eleitos. Quanto à fiscalização desses recursos que estão sendo arrecadados via campanha virtual, como é que vai ser essa fiscalização pela Justiça Eleitoral? Para nós, eles são doações como quaisquer outras doações e eles serão informados pelos candidatos em até 72 horas do recebimento por eles e entram na nossa fiscalização normal. O financiamento coletivo, para nós, é apenas mais uma forma de receber a doação que é idêntica a todas as outras. Tudo bem, mas quando não for consolidada a candidatura, no caso da necessidade de devolução aí nós não do temos recurso? candidato. Como nós não temos candidato, essa questão não vai estar sujeita à Justiça Eleitoral. Ela não chegará à Justiça Eleitoral. Mas tem que devolver? Sim, as instituições arrecadadoras têm que devolver os recursos aos doadores. Qualquer problema em relação a essa questão certamente vai ser decidida pela Justiça Comum, não pela Justiça Eleitoral. Deixa eu manter esse tema de novo. Só para a gente entender. Então, no momento temos pré-candidatos. Sim. Alguns deles já estão fazendo arrecadação via financiamento coletivo, as tais vaquinhas. Quando eles só vão poder movimentar esse dinheiro se fizerem a solicitação do registro de candidatura. Exato. A partir do momento que eles fizerem a solicitação, eles vão ter que informar esse recurso do financiamento coletivo pré-campanha na prestação de contas, ou esse não vai aparecer? Não, ele aparecerá, porque ele entrará na campanha justamente nesse momento. E se eu não decidir entrar na campanha, se você aí não acontece decidiu isso que entrar na falou. campanha, você não é candidato, nós aí não temos, vocês não têm o que fazer com nós não relação a temos esse o que dinheiro. fazer com essa situação. E por isso ela é preocupante, né? Sim. Mas em relação ao pré-candidato que de fato solicitar o registro e abrir a conta de campanha eleitoral, a instituição arrecadadora passa o recurso para esta conta e ele imediatamente informa, naquele prazo de até 3 dias, né, 72 horas, todos e os depois doadores. nos prazos da primeira prestação Exatamente. lá, de 9 a tal, até o dia 8, aí entra nos prazos processuais normais. Exatamente, exatamente. E assim que nós vamos recebendo as informações, elas vão imediatamente para a internet e vocês podem acessar no sistema Divulga Candicontas. Perfeito. E essas informações de 72 horas começam a partir da abertura do CNPJ já? A partir do início da campanha, quando eles começam a arrecadar os recursos. Eles só podem arrecadar depois de solicitar o registro de candidatura, já obtém o CNPJ em no máximo 48 horas, abre a conta bancária específica de campanha eleitoral e começa a arrecadar. Como nós temos convenções podendo ser realizadas a partir do dia 20 de julho, seria, por exemplo, se nós tivermos um partido político que faça a convenção no dia 20 de julho e apresente, vamos imaginar uma hipótese muito difícil de acontecer, apresente o registro de candidatura no próprio dia 20 de julho, em até 48 horas um candidato tem CNPJ, abre conta, segunda, terça-feira a gente pode ter gente arrecadando recursos. Mas é difícil. O sistema de prestação de contas de campanha eleitoral é um sistema da Justiça Eleitoral que o candidato precisa fazer download, pode usar no sistema multiusuário, diversas pessoas alimentando ao mesmo tempo, e ele gera a informação e encaminha pela internet. Com a diminuição dos valores para a campanha, há já essa preocupação e até estratégias para se evitar o caixa 2, o abuso do poder econômico e até mesmo ter acesso a esses dados para ir acompanhando o limite dos gastos dos candidatos? O acesso nós temos o tempo inteiro por conta dessas contas em até 72 horas que nós recebemos, né? O que acontece é que a Justiça Eleitoral ela não se manifesta em relação a uma eventual extrapolação do limite de gasto nesse momento, porque é preciso que ela se consolide por ocasião da prestação de contas final, né? A preocupação que nós temos em relação ao limite de gastos menor é real e nós estamos trabalhando e nos municiando de informações no núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral que vai atuar durante as campanhas eleitorais, na tentativa de coibir caixa 2, sim. É só uma dúvida rapidinho. No Divulga Candi, a gente vai poder ver a diferença do que é doação via financiamento coletivo e do que é uma doação normal entre contas? Vai estar filtrado por financiamento coletivo? Vai, porque tu tens a cada doação a possibilidade de verificar como ela de fato entrou na campanha eleitoral. Pode sim. Mas a forma mais simples de fazer isso não é essa. A forma mais simples é direto na instituição arrecadadora. Porque na instituição arrecadadora que o candidato contratou, você tem só as doações de financiamento coletivo, né? Eu acho que é mais simples para pesquisa.
No site do TRE, o TSE, tem a lista de plataformas autorizadas? Tem. Você pode entrar em eleições no nosso site, no TRE. Você pode entrar em eleições 2018, prestação de contas. Há um link específico só sobre financiamento coletivo, que reporta ao link do TSE, que não está tão acessível, tão fácil de se encontrar. E lá estão todas as informações, inclusive as instituições arrecadadoras, todas que já estão cadastradas na Justiça Eleitoral. Há o link delas ao lado da identificação, você pode clicar e acessar no mesmo momento. E alguma empresa pode se recusar a fazer essa arrecadação? É uma prestação de serviço como outra qualquer. É uma contratação que o candidato fará. Numa contratação privada, Mas ela pode precisa sim. estar cadastrada no Sim, o candidato tribunal. que não pode contratar uma empresa que não esteja cadastrada pelo TSE, porque Sim. aí a arrecadação será ilegal. Sim, mas aí se a empresa não quiser, ela não precisa se cadastrar, ela não precisa participar da campanha, digamos Ninguém assim. está obrigado a participar da campanha como empresa privada, não. Tá. O que há é um grande interesse em participar. Doutora Denise, pessoa jurídica não pode doar de qualquer forma, não pode doar nessa eleição. De nenhuma forma. Como descobrir que, por exemplo, uma empresa não está dando ali R$100 a mais para cada funcionário para, como pessoa física, fazer a doação para o candidato? Essa é exatamente uma das tipologias do núcleo de inteligência, que não é específica da eleição de 2018, portanto eu posso falar, né? Não tinha tempo para trazer todos esses dados para vocês, mas a gente apurou isso na eleição de 2016. A concentração de doações de pessoas físicas em uma mesma pessoa jurídica foi objeto de investigação. Pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. E será investigada também.